Tudo bem? Olha só. Então, abre o pacote 12, né? Aula 12, e vamos fazer do swing para frente, tá? E até a página 47 é o exercício. Aí, da página 47 em diante, nós vamos fazer. Vamos começar a criar uma calculadora, tá? Da página 47 em diante. Então, vou considerar que todo mundo fez, né? E vamos embora. Porque é só um exercício. Até a página 47 é só você digitar. Não tinha nenhum desafio. Mas vai continuar desse Da 48 em diante, Não, mas vai continuar esse exercício? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Mas assim, cria um novo a partir do 48. Entendeu? Da página 48 aqui. É porque assim, como não era um desafio, não era uma coisa que você tinha que quebrar a cabeça, não era uma coisa que você tinha que ficar... Era só você digitar, então eu acho que não tem porque eu refazer com vocês agora. Porque é só digitar, não tem o que fazer. Não é uma... tá pronto, então não tem porquê eu fazer o que já está pronto. Entendeu? Aí eu vou pegar daqui para frente para ganhar tempo. Se você não teve tempo de fazer, é só você pegar da página 40 aí, que era um estudo que eu fiz, né, com vocês, da página 38 até a página 47. Ó. É só digitar. E aí você viria o que? As janelinhas gráficas. Uma introdução às janelas. E agora, do 48 para frente, aí já complica um pouquinho mais. Aí eu já vou fazer com vocês e vou ensinando. Eu não fiz tipo páginas, pronto. Até a 47. 38. 38? É. Putz. Até a 47. Só isso? Não, mas olha só, vai passando pra você ver. Olha um pouquinho de código. Olha um pouquinho de código. É bem coisa que repete, tem umas 2 páginas que repete só pra você ver. Ó, do 38 até 41 é só fazer 4 botões. Só mandar 4 botões na tela. Da 42 até a página 43 é só colocando o botão na tela. Até aqui é só pôr o botão na tela. Eu tava vendo no Netflix, é tão moleza fazer isso também, cara. É bem simples. Então vamos lá, deixa eu só começar aqui. Então, o swing, ele é uma... Ele vem do AWT, que são os componentes básicos gráficos, né? Então, no AWT a gente viu aí como que cria uma janela, como que coloca um botão, por exemplo. Então, no swing, já os componentes são um pouco mais robustos, tá? Então, é como se fosse uma especialização do AWT, ou seja, é um AWT mais aperfeiçoado. Um conjunto de botões, componentes, tela, janela, tá? Um pouquinho mais aperfeiçoado. Então vamos começar criando aqui, na nossa apostila, na página 48, um form calculadora swing. Então a gente vem aqui, cria um new class, façam comigo, né? Form calculadora swing. Nós vamos... Por que eu coloquei swing? Só um prefixo, não precisava colocar isso aqui. Tá? Só estou colocando para você diferenciar, porque provavelmente você deve ter feito um sem ser swing, agora esse próximo vai ser swing. Então, beleza. A primeira coisa que vamos fazer é estender uma classe do swing chamado JFrame. Então, o JFrame já é uma classe que define uma janela. Todos os componentes do swing vão começar com J na frente. JFrame, entendeu? J não sei o que, todos vão começar com J na frente. Isso já são os componentes do swing. Perceba que o pacote já é do swing, ó, tá? Então nós queremos colocar nessa tela alguns botões. Queremos colocar 2 campos de entrada para o usuário digitar os dados, né? Um campo número 1 e um campo número 2, e um botão de somar e um botão de limpar formulário. Então são 2 campos de entrada, caixa de entrada, tá? 2 botões. Só que essas caixas de entrada, elas vão ter o que? Rótulos. Por exemplo, na frente da primeira caixinha de entrada, a gente quer colocar o nome, o que o usuário vai digitar. Então, nós vamos usar o JButton, nós vamos declarar aqui o JButton, para ser o botão de cálculo, para calcular a soma. Por enquanto é só soma, essa coisa que já faz, tá? Calcula a soma. Nós vamos colocar, põe privado já, tá? Nós vamos colocar nela um text field
vamos chamar de text field número 1. Vamos colocar um text field, vamos chamar de text field número 2. E vamos colocar 2 rótulos ou 2 labels. Vamos chamar de label LB do número 1. E vamos colocar um outro label do número 2. Pronto. Então nós temos um botão de calcular, 2 campos de entrada e 2 rótulos na frente dos campos nós vamos colocar. Por enquanto nós apenas fizemos o que aqui? Apenas declaramos, declaração dos componentes. Só a declaração dos componentes gráficos. Certo? Então nós temos uma janela, que é o componente que vai carregar, e nós temos os botões e os campos de entrada e os labels já declarados, embora ainda não, em momento algum nós falamos que eles vão se tornar visíveis a essa janela, ou vinculados a essa janela. Tá? Então assim que funciona. Se você quer um botão na tela, declara uma propriedade referente àquele botão. Se você quer um campo de texto, declara uma propriedade referente àquele campo de texto. Então perceba que até então nós só estamos declarando propriedades. É o que a gente já conhece, do tipo privado aqui. Tá? Nós também queremos um espaço para imprimir o resultado do cálculo. Então, ou seja, nós queremos um espaço para, depois que ele clicar no calcular, onde que eu vou exibir isso aí? Eu poderia exibir numa mensagem, ou eu poderia exibir na própria tela. Então nós vamos colocar um label também para imprimir ele. Então vou chamar de label, LB, de label, resultado. Então essa ideia aqui do prefixo é só para ajudar a gente a criar um padrão de nomenclatura de nome de variáveis. Por exemplo, um botão, né? Então a gente põe um BT de button, certo? Button calcular. Um text field, então a gente põe text field, um TF, text field número. Text field, TF, label, né? LB, label. Então a gente vai colocando alguns prefixos só para a gente, no momento que você olhar a variável, você já saber que ela é um label, que ela é um text field, que ela é um button, tá? Mas não é uma regra. Eu poderia chamar isso aqui de botão calcular. Eu poderia chamar isso aqui de caixa de entrada N1, caixa de entrada N2. Eu poderia chamar isso aqui de rótulo número 1, rótulo número 2, rótulo número 3. Tá? Poderia fazer assim. Tá bom? Agora nós vamos declarar uma propriedade muito importante, que é a container. Olha só, a container. A propriedade container, do tipo container, vamos criar um objeto do tipo container. Ele é do tipo AWT. Você fala, mas eu estou trabalhando com swing, tá certo? Os componentes, botões, é swing, mas o componente de container ainda é o AWT, certo? O container, para que serve o container? É no container que nós vamos associar ou vincular os componentes de tela. É no container que nós vamos amarrar ela, tá? Então, esse container está para isso, o próprio nome já diz, ó. Então, ele que vai armazenar, vamos colocar assim, armazenar os elementos, os componentes. Certo. Agora, nós vamos criar um construtor padrão. Então, só digitar aqui espaço, um construtor padrão. Porque no momento em que essa janela for instanciada, nós queremos fazer algumas coisas. No momento que essa janela for construída, nós queremos fazer o quê? Nós queremos criar o container, nós queremos vincular todos os botões dentro do container, queremos montar a tela. Tá? Então, dentro do construtor dessa classe, no momento que instanciar essa janela, eu já quero que ela seja montada nesse momento. Então, por isso que é dentro do construtor que nós vamos começar a programar. Então, já entendemos o construtor, está dentro dele. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos configurar algumas propriedades nativas da janela. Olha só, quando a gente estendeu o JFrame, ele já tem várias propriedades. Ó, olha só, estou procurando uma aqui. Título, vamos colocar aqui. Não está visível aqui. Acho que vai ser mais fácil por aqui.
Olha só. A classe JFrame, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a classe JFrame, ela já tem a sua estrutura. Já tem toda a sua estrutura, suas propriedades, já tem seus métodos, já está pronto, já está programada essa classe. O que nós estamos fazendo é apenas estendendo ela. A nossa classe Form Calculador Swing, ela está herdando desse JFrame que já tem todas as suas funcionalidades. Então o que a gente precisa entender agora é fazer as configurações básicas dela. Por exemplo, eu preciso setar na minha janela um título. Mas da onde que vem esse método setType? Da onde que veio? Veio da minha classe base, da herança. Entendendo? E aqui nós vamos colocar um título. Olha só. Fábrica de programador. Cálculo de soma. Pronto. Se você tira aqui o extends, olha lá, tiramos o extends. O que aconteceu? Aquele título nós já não temos mais. Já não podemos setar mais aquele título. Tá vendo? Por quê? Porque aquele título vem da classe base. Tá? Então, além de configurar o título da janela, nós vamos configurar. Existem vários tipos de layout. Então, como nós vimos, existem vários tipos de layout. Então, vou criar aqui um layout, que é o Flow Layout. Aqui eu estou dizendo qual é o tipo de layout que nós vamos utilizar. O próximo passo é o que? É tornar essa janela visível. Vamos dizer que a visibilidade dela é true aqui. E também vamos configurar o tamanho dela. Então, o size dela. Onde nós vamos definir a largura e a altura. A largura e a altura. Ali. Pronto. Agora nós precisamos fazer o quê? Precisamos construir o nosso container. Vamos construir o container. Para a gente construir esse container ou carregar esse container, nós vamos utilizar o que? Um método da classe base que nos dá esse container. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, container, que nesse momento é nulo, olha só, ele recebe da classe base get content pane. Aí. Então ele carregou o container nesse momento. O container é o objeto que vai carregar todos os nossos elementos, todos os nossos componentes gráficos. Então, uma vez que eu tenho o container na mão, agora eu preciso fazer o que? Instanciar os componentes gráficos. Uma coisa é declarar os componentes. Eu declarei 4 propriedades aqui que vão compor, que vão fazer referência aos nossos objetos, mas eles não foram instanciados. Em nenhum momento a gente deu um new nesse JButton, nós não instanciamos ela. Nós não instanciamos o text field, não instanciamos o label. Então vamos instanciar esses componentes gráficos. Então, para instanciar esses componentes gráficos, nós vamos colocar lá. Primeiro, pt calcular. Ele recebe new button. Um button, certo? E vamos colocar um texto para ele, calcular. É o que nós queremos fazer, calcular. Aí vamos colocar o nosso text field. Text field número 1. O text field número 1 só é um componente de entrada de dados. Então, new text field. Tá? E aqui eu posso passar até a largura dele, 10. Text field número 2. New j text field, passando também 10, mesmo tamanho. O nosso label é o que vai estar escrito para o usuário. Então nós vamos colocar ali new JLabel. E aqui nós vamos colocar número 1. É o primeiro número que o usuário vai digitar. Número 1. E o segundo vai ser número 2. Ali. Opa, aqui tem só um erro, é JButton, tá? Que é do Swing. Ok? Então, uma coisa é a declaração dos componentes, das variáveis que vão fazer, das propriedades que vão fazer referência aos componentes. A outra coisa é o que? É a configuração da janela. Ó, configuração da janela. Certo? Aqui é o container
ou seja, um objeto que vai agrupar os nossos componentes gráficos, e aqui é a construção dos componentes gráficos. Eu estou instanciando eles, Uma coisa é declaração, outra coisa é instância. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos vincular o container com todos esses objetos já construídos. Então eu vou dizer assim, container, agrupe todo mundo aí. Container, agrupe todo mundo. Coloca primeiro, na ordem de exibição. Primeiro eu quero que você ponha o label 1. Depois eu quero que você ponha o campo, na ordem aqui, tá? Depois eu quero que você ponha na sequência a caixinha de entrada. Olha lá. Container.add o text field número 1. Depois eu quero que você ponha o outro label na frente. O label número 2. E depois eu quero que você coloque na frente a próxima caixa de entrada, text field número 2. Depois eu quero que você coloque o botão na frente. Então adicione o BT salvar, calcular. E na frente eu quero que você ponha o botão de resultado, o label de resultado. Aí. Então aqui nós estamos montando a tela na ordem, montando a tela. Ou seja, estamos colocando na tela os componentes na ordem que a gente quer que ele apareça. Certo? Agora um segredo aqui. Até agora a gente trabalhou com a classe principal como sendo uma classe externa. Então eu poderia vir aqui agora, ó, eu posso vir aqui, só um pouquinho. Programa principal, calculadora. Aí, criar um programa externo, que vai ser o meu programa principal, calculadora, tá aqui. Dentro do programa principal, eu venho aqui e simplesmente instancio o meu objeto calculadora. Quando eu instancio, tudo acontece. Então perceba. Então, uma coisa é a janela, configurada, tudo bonitinha. A outra coisa é o programa principal que vai chamar a janela, certo? Só que no material que eu passei para vocês vão ver isso aqui também, olha só. Dentro da própria janela, você poderia aqui colocar o método principal, tá vendo? Isso é comum também você ver. A pessoa cria uma classe e ela quer que a própria classe já tenha um main também. Ele não está separando, uma coisa é o programa principal, outra coisa é a janela. Colocou dentro do próprio programa o main. Então isso é comum você ver também, tá? Então, até para ter essa... Só para você ter essa noção diferente, né, de como trabalhar com o main. Então o main pode ser, você pode, dentro da própria classe que você está usando, você pode criar um main e instanciar ela mesma. Isso aqui é só uma questão de onde vai estar o main. Mas para manter o que nós já estamos trabalhando, então deixa aqui, ó, um programa principal fora, certo? E aqui só a janela, tá? Então vamos rodar o programa principal. O que o programa principal faz? Ele simplesmente instancia, só instancia. Se eu rodar o programa principal, o que ele fez? Olha lá, ele criou uma janela. Lá colocou uma janela com 2 campos e um botão. Não faz nada, mas ele criou essa janela. Fechar, já funciona. Tá? E aqui, ó, deu um null pointer exception. Nesse programa principal aqui, ele instanciou. Aqui deu null pointer exception. Aqui, ó, LBL resultado. Por que deu null pointer exception aqui? Porque eu não instanciei, ó, olha lá. Eu instanciei todo mundo, menos ele, ó. Então eu tenho que vir aqui e colocar LB resultado, recebe new, J, label, e aí eu coloco assim, bom, inicialmente o resultado vai ser 0. Só um displayzinho. Isso quer dizer o quê? Se eu rodar no programa principal, olha o que eu tenho. Ele colocou um label, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, esse número 1, quem que é esse número 1 aqui, ó? É esse label número 1, tá vendo? Essa caixa de entrada, quem que é essa caixa de entrada aqui, ó? É o que? É o text field número 1. Esse segundo label, qual que é esse aqui? Label número 2. Essa outra caixa de entrada, qual que é? Text field número 2, essa caixa de entrada. Esse botão, quem que é? BT calcular. E esse último elemento aqui, 00, é o que? É o meu label resultado. Então nós temos que montar essa janela, temos que ter essa janela agora, para a gente começar a programar ela. Uma coisa é carregar a janela, a outra coisa é dar funcionalidade para ela.